Fala, rapaziada! Aqui é o Thiago do Mundos Campeonatos. E hoje eu vou prever o Brasileiro Série A, Série B e a Série C e o amistoso de Brasil e Paraná para a Copa do Mundo, para o amistoso para a Copa do Mundo. Pô, mas antes disso, eu citei aqueles 3 palpites que eu falei na Copa do Brasil. E eu achava que, por exemplo, eu ia acertar mais alguns, porque não tinha acabado, porque tinha uns 3 jogos que estavam faltando. Não, 4 jogos que estavam faltando. E os 4 jogos que estavam faltando, não acertei nenhum. Ou seja, nem adiantar, pelo menos acertei 3. Os jogos são Fortaleza, 3-0 contra Londrina. Goiás e Avaí, 2-0 pro Goiás. E o último que era um empate entre Criciúma e Operário, em 1-1. E agora vamos. E um amistoso para a Copa do Mundo antes, eu acho para mim, minha opinião, eu acho que para mim vai estar uns 3-0 ou 5-0. Eu não fiz tipo um palpite ali, mas eu vou fazer no meu jeito. Bom, minha opinião. Eu acho que vai ser ou 5-0 ou 3-0. Mas muitas pessoas iam falar assim: ah, o Brasil vai chegar nesse ali, vai empatar em 1-1. Aí vai complicar aí para eles. Mas para mim, eu acho que vai ficar 5-0 ou 3-0. Depende que se o Brasil não tiver mole. Aí o primeiro jogo é Flamengo e Curitiba. Eu acho, minha opinião, o Flamengo, que tomou aquela goleada do Palmeiras no Brasileirão, mas depois se classificou na Libertadores, que tinha sorteio da Libertadores também. Eu não fiz porque era de manhã e era na sexta, que acho que era umas 11 horas, eu acho. Ou seja, tava na escola e ninguém tava tendo de fazer. E eu acho. E aqui o Flamengo e Curitiba. E o Curitiba tá jogando muito bem. Porque, tipo, se o Curitiba fosse, tipo, ruim, ele tava, por exemplo, brigando pra cair por Santos, Grêmio, Inter, Vasco e até o Mirassol, o Remo. Mas não, tá lá em cima. Mas não vamos cantar vitória, porque daqui a pouco eu falo assim, ah, estão lá em cima. Aí passa cerca no segundo turno, estão brigando para não cair. Típico dos times pequenos. Mas para mim, Flamengo e Curitiba, 3-1 pro Flamengo. Atlético Atlético Paranaense e Mirassol. Eu acho para mim, se o Mirassol tivesse jogando em casa, talvez ganharia. Mas como é fora, eu acho que vai ser só 2-0 pro Atlético Paranaense. Mas tem o Grêmio e Corinthians, que eu acho, minha opinião, que vai estar 2-2 pros dois lados. Porque depende, né? Porque o Corinthians empata e o Grêmio também. Mas olhando pros dois lados, vai estar 2-2. E se eu ver alguém ganhando, obviamente é o Grêmio. Mas tem aqui o Bahia e o Botafogo. Olha, Bahia, tipo, não tá naquele mó fácil, né? Tá sem ganhar, não tá participando da Copa do Nordeste, só tá participando do Brasileirão. Aí pensa, ou seja, eu acho que não vai ganhar nada. Vai ficar com aquele estadual no gosto e não vai fazer mais nada. E o Botafogo é o Botafogo. Mas para mim vai ficar 1-1. E se eu vejo ganhador, obviamente o Botafogo. Temos Santos e Vitória. Mas se numa final de novo assim, pensa. Santos de Neymar de novo versus Vitória de 2010. Os dois pegando na final. Daqui a pouco vai saber se não acontece a mesma coisa em 2026. Mas obviamente o Santos ia ganhar. E aqui entre Santos e Vitória, eu acho que 2-0 pro Santos. Mas tem o Bragantino e o Internacional. Olha, todo mundo vai falar, ah, o Bragantino ganha, porque o Bragantino choca. O Bragantino ganha porque tá jogando dentro de casa. Mas não é dentro de casa. Porque o Inter, quando joga com vontade. E vai ganhar esse jogo por 3-1. Anota aí. Ou é 3-1 ou é 2-1. Mas tem o Vasco da Gama e o Atlético.
Se o Vasco não ganhar esse jogo aí e o Atlético Mineiro ganhar, ou seja, deu ruim pro Vasco, porque aí, deixa eu ver. Se o Vasco não ganhar, eu acho que o Vasco ia passar no rebaixamento, eu acho. E o último aqui, ó, o jogo de Palmeiras e Chapecoense. Que eu acho, minha opinião, o Palmeiras vai meter 5-0 e pronto. Vai ser papum pro Chapecoense. Mas tem Remo e São Paulo. São Paulo que não ganhou um novo técnico, que ainda não teve uma vitória no estadual, né? Enquanto o Remo é o Remo, né? Mas se eu ver isso aí, minha opinião é de Remo e São Paulo, vai ficar 2-2 e eu acho que quem ganharia ia ser São Paulo. Se conseguir, né? Mas pelo menos tá classificado na Sul-Americana primeiro. Aí tem o Cruzeiro e Fluminense. Que eu acho que o Cruzeiro ganha de 2-1. Ou vai saber se não é o Fluminense que ganha 2-1. Vamos ver. E agora tem Juventude e América. Olha, se fosse o América bom assim, eu talvez poderia vitória, né? Mas eu acho que pra mim estaria 2-0 pro Juventude. Avaí e Criciúma. 2-2. Um brigando para não cair e o outro tentando ficar no meio da tabela. Mas vai ficar 2-2 pros dois lados. E quem ia ganhar, na minha opinião, obviamente é o Criciúma. Atlético Goianiense versus Goiás. Um clássico. Só que eu não sei qual é o nome. Mas eu acho que, minha opinião, ia ficar 2-0 pro Goiás. Aí tem o Atlético. Não, Atlético. Não, Atlético versus Fortaleza. Que eu acho que o Fortaleza vai ganhar de 3-0. De novo. Que eu acho que se fazer isso de novo é muito. Ou seja, pode ficar 3-1. Mas é difícil. Sport Recife contra Náutico. Que eu acho que o Náutico não ganha. Porque enquanto o Náutico pega o Sport, às vezes acho que treme. Vamos ver. Vai ser 3-1. Se não for 3-1 e o Sport ganhar, aí é a mesma coisa. Aí você vai ter o Londrina e o Vila Nova. Vila Nova também tá tentando subir. Só que o problema é aquele que ele vai ficar mais um ano. Se não bobear, né? Toda vez que ele tenta subir pra Série A, não consegue. Mas ao contrário do Série B, pelo menos o Vila Nova, por exemplo, foi no Brasileiro, jogou um Brasileirão pelo menos, lá em 1985. Ou seja, lá antes, quando aconteceu depois da Copa do Mundo, quando a Itália foi campeã. Depois da Copa. Aí tem São Bernardo e Novo Horizontino. 2-2 para os dois lados. E eu acho que quem passa mesmo é o Novo Horizontino. Se o São Bernardo não aprontar para ficar mais na liderança. Vixe, imagina. São Bernardo ganhando isso aí com apenas. 22, 23? Não, pera. 4. Pera. Acho que é 20. É 22. 22 anos. Não. Pode ser 21. Porque não sei. Pode ser ou 21 ou 22. Porque depende de quando quem fez aniversário. Ou seja. Mas aí vamos ver. Ceará versus Operário. Que eu acho que Ceará versus Operário. Eu acho que o Ceará ganha de 1-0. Os dois não estão me convencendo, então eu vou botar 1-0 aí. Pensei em botar empate, mas vou botar 1-0. Cuiabá e Série B. Olha, como que a Série B é o que eu falei que nunca subiu para a Série A, a Série C B, ou seja, o Série B ganhou de 2-0 e vai continuar na Série B. Anota aí que vai ficar mais um ano. Ponte Preta
Botafogo, que vai ficar 1-1 pros dois lados, para ver quem não ganha. E para mim, quem ganha entre Botafogo e Ponte Preta, ia ficar... Botafogo ia ganhar esse jogo. Aí você vai ter o Floresta e Confiança. Confiança que tá tentando cair, brigando para não cair, e o Floresta tentando ir para Série A, né? Série B, né? Mas, para mim, 2-0 pro Floresta. Itabaiana e Volta Redonda. 3-0 pro Volta Redonda. Botafogo e Maringá. Olha, qual é que é o Botafogo mesmo? Eu botei 3-0 pro Maringá, porque o Botafogo é o time que água e sal. Tenta ganhar, mas não ganha. E tenta empatar, mas não ganha. Porque, deixa eu ver, só foi 2 derrotas, 6 derrotas, calculando, fica com 6. Não ganhou nenhuma batida. Ou seja, aposto que vai cair. Ou não, porque é só 2 que caem. Mas nunca se sabe, né? Vai saber se não vai cair. E... acho que é bom ele cair, porque assim ele não vai ficar também muitos anos na Série C. A gente tem o Caxias versus o Ituano. 2-1 pro Caxias. Santa Cruz versus Ferroviária. 2-0 pro Santa Cruz. Se o Santa Cruz conseguir, aí tem o outro jogo, que é o Guarani versus Amazonas, que eu acho que para mim o Amazonas vai ganhar 2-0. Inter de Limeira versus Ipiranga, que eu acho que Inter de Limeira ganha de 2-1. Se conseguir, né? Anápolis e Maiarão, 3-0 pro Maiarão. Figueirense e Paysandu, 2-0 pro Paysandu. E último jogo, Barra e Brusque. Vai ficar 2-2 pros dois lados, porque os dois lados pode ser que empate e o Paysandu fica mais um tempo na liderança. Ou será que não? E eu acho que vai ficar 2-2 e o Brusque ganha essa partida. Mas eu tinha uma coisa assim. Bom, no sábado eu não, tipo, eu queria postar no feed, por exemplo, hoje mesmo, mas não vai dar tempo porque eu vou postar só no sábado. Ou seja, tô gravando de sexta-feira para depois postar no sábado. Ou seja, se eu não postar no sábado, tipo, posto no domingo, mas vai valer uma coisa, porque tá gravado. Bom, esse foi o vídeo. Deixe seu like, se inscreve no canal se não for inscrito e ativa o sininho. Valeu e tchau!